Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra em Gálatas, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do verso 14. O título da nossa mensagem de hoje é: Não desça da cruz. Amém? Você pode falar isso, seu irmão? Não desça da cruz. Você vai entender o que significa isso. Amém? E você sabe que muita gente já desceu da cruz, né? O sentido de descer da cruz, ele tem um sentido. Ele tem um sentido figurado que nós vamos ver aqui, ó. O apóstolo Paulo, em 6 de Gálatas, do verso 14, capítulo 6, do livro de Gálatas, Paulo traz essa narrativa aqui que nós vamos ler nessa manhã, que é o título da mensagem de hoje: Não desça da cruz. Cruz tem um significado, e a gente vai entender que muitas pessoas já desceram da cruz, por isso estão vivendo certo tipo de vida que não está de acordo com o Evangelho. Então é importante a gente entender. Então aqui diz em Gálatas, capítulo 6, verso 14, que diz exatamente assim, ó: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, e não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Diga graças a Deus. Mais uma vez, o Paulo está dizendo: quanto a mim, que eu não me glorie, que não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Diga glória a Deus. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não se gloria a não ser na cruz de Cristo. Paulo está relatando aqui para nós que ele não se gloria, ou seja, que a vitória dele está na cruz de Cristo. Eu quero que você entenda a cruz de Cristo não como um símbolo, amém? Mas o ato que aconteceu na cruz. Muitas pessoas entendem cruz como um símbolo, e você sabe que há muitos símbolos na igreja, cujo significado muitas pessoas não entendem. Paulo fala da cruz não como um símbolo, porque a cruz, na verdade, ela é um símbolo de maldição. A cruz é um símbolo de humilhação, era um instrumento de tortura, de vexame para o criminoso. Amém? Então não se pode usar um símbolo que foi símbolo de maldição. Quando Paulo está narrando aqui que ele não se gloria a não ser na cruz de Cristo, não é um símbolo cruz, mas sim o que aconteceu na cruz. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém? Porque as pessoas andam com um símbolo sem saber que todos esses símbolos, os quais muitas igrejas têm, é judeu. Amém? Os judeus, eles tinham esse símbolo como um símbolo de maldição. E todo maldito, ele era pendurado na cruz. Talvez agora você vai entender o porquê Jesus na cruz. Ele diz aquela frase: Senhor, por que me desamparaste? Por que, Deus meu? Porque naquela hora ele estava sendo desconectado de Deus, porque ele estava carregando os nossos pecados. Amém? Então ele está ali naquele momento que clamando Deus,
Você vê que todo o tempo Jesus chama ele de Pai, mas quando ele desconecta, ele chama de Deus. Por quê? O pecado que ele carregava sobre a humanidade o afastava do Pai. E ele se sentiu desamparado. Você imagina, gente, você ter o poder de tudo e perder? Imagina, você ter a visão e de repente ficar cego. Imagina, era isso que Jesus estava sentindo naquele momento. Que ele estava passando, carregando o seu, o nosso pecado. Amém? Então, ele não poderia descer daquela cruz sem cumprir o propósito. E a gente vê pessoas descendo da cruz para fazer a sua vontade. A gente vê pessoas que carregam a cruz como um símbolo. Amém? A gente vê pessoas colocando o envelope do dízimo na cruz, ou seja, olha, maldição na minha vida, traz maldição, e não entende o que significa símbolos. Amém? E não adianta dizer que foi só Paulo que trouxe, não. Quem trouxe esse conhecimento foi o judeu. E a gente vai ver em Deuteronômio 21. Vamos lá em Deuteronômio 21 para você entender que quem trouxe esses ensinamentos foi os judeus. E nós não somos judeus. Muitos ensinamentos que tem aí é judaísmo, não é cristianismo. Cristianismo é Cristo. E Cristo, ele carregou toda a nossa maldição. Amém? Para nos livrar. E tem gente hoje que está vivendo maldição por não ter conhecimento. Amém? É a mesma coisa. Você carrega símbolo que não conhece. Por exemplo, você coloca na sua camisa CV. Você sabe que CV significa o quê? Comando vermelho, né? Você tem conhecimento disso, por isso você não usa. Amém? Você vai colocar na sua camisa um símbolo PCC, primeiro comando da capital, você sabe que isso é tráfico. Então você não vai botar. Mas as pessoas, por não conhecer, elas carregam um símbolo de cruz, acreditando que representa Jesus. O contrário, representa a maldição dele. A cruz era lugar de maldição, era lugar de instrumento de pessoas malditas. Amém? Jesus foi à cruz, não que ele foi maldito, ele carregou a nossa maldição. E depois da cruz, ele vai falar uma palavra que serve para a vida toda. Mas primeiro vamos aqui em Deuteronômio capítulo 21. O verso é o 22, olha só. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, isso é no tempo da lei, tá, gente? E o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é o que? Lê para mim aí, gente. É maldito de quem? De Deus. Deu para entender o que é que desenha? Isso era na lei. Amém? Eles tinham na lei o símbolo de cruz como símbolo de maldito de Deus. Tem que ser pendurado numa cruz. Embora o plano de Deus era trazer Jesus para cumprir essa lei, para ser o cordeiro, para carregar nos ombros nossos pecados, para parar de estar matando bode, carneiro, como era feito judeu. Se você pecasse, tinha que matar um cordeiro. E o próprio Jesus se fez cordeiro uma vez só, para que não haja mais isso. Você acha que isso é de Deus, matar animal para fazer sacrifício? Nunca foi. Amém? Isso é religião, isso é um homem, isso era lei, isso era o judaísmo. Então as pessoas vivem debaixo de uma doutrina que nem conhece, está vivendo o judaísmo, está vivendo como se fosse judeu, está sendo maldito de Deus, talvez, mesmo sabendo que já é abençoado, talvez nem saiba. Veja, olha o que está dizendo bem claro, ó. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor seu Deus te dá por herança. Gálatas 3:13. Vamos lá, Paulo também falou a mesma coisa.
só para testificar que não é graça, que não é lei. Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que fique bem notório em você que esse símbolo é símbolo de maldição. Amém, gente? Por isso que nós não carregamos cruz. Cruz lembra o maldito de Deus. O maldito de Deus não foi Jesus, fomos nós. Que ele estava carregando a minha, a sua maldição, a maldição da humanidade. Amém, gente? Para que não se vive mais essas práticas, mas a pessoa que não tem conhecimento, ela vive por meio do judaísmo, por essas práticas. Aí dá uma olhadinha na vida, vê se a vida não tem um pouquinho de maldição. Vê se a vida não tem um pouquinho de... Amém? Algumas coisas que não convêm com as coisas de Cristo. Amém? Então aqui em Gálatas capítulo 3, verso 13, é bem claro. Cristo nos resgatou de quê? Da mal. Quer dizer que a lei se tornou maldição. Por que a lei se tornou maldição? Por quê? Porque eles crucificavam todo maldito na cruz. Amém? E Deus teve um plano de carregar a maldição da humanidade através de um justo. Jesus não tinha nem pecado, gente. Jesus não veio de um homem e de uma mulher, um contato humano. Jesus veio do Espírito Santo. Amém? Por uma missão: virar um cordeiro pascual, carregar a nossa maldição de uma vez por toda. E Ele já o fez. Então, se você vive debaixo dessas práticas, sinto muito informar, você está debaixo da maldição. Ele está dizendo aqui, ó, bem claro, 3,13, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde, gente? E Cristo foi pendurado aonde? Que maneira é esse que ele está falando? Ó, na cruz. Então como é que a gente pode carregar símbolo de maldição? Amém? Carrega o nome de Jesus. Cruz não, cruz é maldição. É símbolo de maldição. Amém? Não sou eu que estou dizendo, olha, eu fui lá na lei, Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio são livros da lei. São chamados Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, é a lei, é os ensinamentos de Moisés, que foi abolido, e agora o ensinamento é de Jesus. Então em Jesus não há cruz, Ele ressuscitou, agora é pelo Espírito, já não são mais pelas obras da lei, faz isso, faz aquilo, não, é pela fé, crê somente. Amém? Então ele deixou bem claro, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Você sabe o que é isso, gente? Que amor é esse, né? Eu não fiz nada, mas vou morrer por você. Fala a verdade, amado, você morreria por alguém? Pastor, eu morreria pelo filho. Pastor, eu morreria pela mãe. Eu não sei se eu morreria, mas eu sei que o nosso Deus, Ele morreu. Amém? E Ele sabia pelo qual Ele veio. Ele sabia. Então, Ele, quando desconecta de Deus na cruz do Calvário, Ele fala: Pai, Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Ele estava sentindo o mesmo que eu sinto em você, falta de Deus. Amém? Porque Ele estava carregando o pecado da humanidade, Ele estava carregando a nossa maldição, Ele estava carregando as nossas doenças, as nossas dores. Amém? Ele estava carregando, gente, a nossa ignorância da religião. Ele estava carregando tudo isso para que nós não vivêssemos mais debaixo desses símbolos. Porque quem está debaixo desses símbolos está debaixo de maldição. O texto é claro. Amém? Aí ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diga graças a Deus. Amém? Agora vamos ver Jesus no madeiro, a última palavra, a palavra da cruz.
João capítulo 19. Aqui ele consumou tudo, gente. Aqui ele acabou com tudo. Agora, se você volta para a religião, se você volta para a lei, a Bíblia diz que você está debaixo de maldição. Pastor, mas eu estou na igreja. Mas está debaixo de maldição. Porque não é uma igreja cristã, é uma igreja judaísta. Amém? Porque o que se prega lá é do judeu, mas só que você não é mais judeu. Você nunca foi judeu. Amém? Então, João capítulo 19, verso 28, Paulo estava dizendo, né? Eu vou me gloriar, não em mim, mas eu vou gloriar na cruz de Cristo. Paulo está dizendo, quem sou eu? Longe de mim gloriar. O que é gloriar? É expressar orgulho exagerado de si mesmo. Paulo está dizendo, quem sou eu para me gloriar? Eu vou me gloriar na cruz de Cristo, o que ele fez depois da cruz. E muita gente não entende isso. Muita gente vivendo antes da cruz. Espera aí, você nem nascido era. Amém? Você nasceu antes ou depois da cruz? Se você nasceu depois da cruz, então você é gentio, não judeu. Amém? Porque a lei veio para os judeus. Amém? A graça veio para os gentios. A lei é antes da cruz. A graça é após a cruz. Amém? É por isso que essa gente vive debaixo de maldição. Vive clamando prosperidade, não tem. Vive clamando saúde, não tem. Vive clamando um monte de coisa, não tem. Por quê? Estão debaixo de uma maldição. Maldição é desobediência a Deus. Mesmo que estejam na igreja, mas estão debaixo de uma maldição. Elas são desobedientes a Deus. É como se Cristo morresse e você desvalorizasse a morte dele. Amém? Então aqui João 19, 28, diz assim o texto, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava o quê? Estava o quê? O que significa consumado, gente? Que já está tudo feito, que você não precisa fazer mais nada. Agora tudo tomando posse pela fé, que tudo já é seu. Amém? E tem gente buscando salvação. Não, eu preciso. Pela graça sois mediante fé. Isso não vem de vós, é um dom de... Amém? Quando eu busco salvação, eu voltei para a lei, eu estou debaixo de maldição, desvalorizando a cruz, o que Jesus fez na cruz. Eu não creio que Jesus fez na cruz, por isso eu estou buscando salvação. Sabe qual salvação que a gente tem que buscar? Salvação para esse corpo nosso, salvação para a nossa alma. Amém? O nosso espírito, gente, está ligado a Deus. Não há problema espiritual. Paulo diz que toda tentação ela é humana. Fala para mim, qual o seu problema? Pastor, eu estou doente. Doença dá no espírito ou no humano? Humano. Pastor, eu estou com problema familiar. Problema familiar é de espírito ou de humano? Então todo problema ele é humano. Amém? Se não souber dividir isso, vai viver maldição. A Bíblia é clara. Olha o que ele está dizendo. Vendo Jesus que já estava consumado para se cumprir a Escritura. Olha só. Olha o plano de Deus. Tudo já estava preparado para cumprir as Escrituras. Amém? Jesus deixou bem claro, gente, quando vocês creem em mim, não crê como os pastores dizem não, viu? Não crê como o mundo diz não, viu? Quando vocês creem em mim como diz a Escritura, nela tem poder de Deus. É a Escritura que fala do poder de Deus. Amém? Eu pensava que o poder de Deus, o Espírito Santo baixava e eu falava em língua e eu revelava e tudo mudava. Engraçado que isso não muda a vida de ninguém. Amém? Agora, pratica as Escrituras Sagradas. Viva debaixo da palavra de Deus. Porque o mundo foi formado por quê?
Pela palavra. E Deus nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. Só que a gente não toma posse disso. A gente está vivendo como judeu. Amém, gente? Então ele disse assim, ó, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, ele disse, eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre, uma esponja, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Que humilhação, né, gente? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado. O que ele quer dizer? Está a obra de Deus, já está pronta. Viva agora debaixo dela. Amém? Tome posse, tudo já é seu. Amém? Não, mas eu tenho que buscar. Não, eu tenho que buscar o quê? Alguém já buscou por você. Você não é digno de buscar salvação, meu irmão. Você não tem mérito de buscar salvação. Amém? Assim como o pecado entrou sem você merecer, a minha graça veio também sem você merecer. Amém? Porque quem pecou? Foi você ou foi Adão? E todos que nasceram depois de Adão já nasceram no pecado. Aí Jesus veio para consertar esse constrangimento. Que é um constrangimento, é ou não é, gente? Poxa, eu não fiz pecado nenhum e estou tido como pecador por causa de Adão. Amém? Hoje não tenho pecado, hoje eu tenho obras da carne. Está tudo na minha carne, porque o meu espírito é salvo. Amém? É a escritura que diz. E ela nos ensina exatamente dessa maneira. Então Jesus, quando chega na cruz, ele fala, Pai, ele diz, está consumado. Inclinando-se a cabeça, ele rendeu o quê? Ele rendeu o Espírito. Deu para entender não quando ele rende o Espírito? O que está querendo dizer com isso? Que agora é tudo pelo meu Espírito. A graça é o Espírito de Deus. E aonde está o Espírito de Deus? Dentro de você. Amém? Pastor, mas eu não preciso buscar o Espírito. Não, eu preciso ativar esse Espírito. Ele já está dentro de mim, mesmo sem eu merecer. Amém? Se você olhar 1 Coríntios 3,16, está lá escrito assim, ó: acaso não sabeis que o Espírito de Deus habita dentro de nós? E a gente não sabe, está buscando. Amém? 2 Coríntios 6,19 diz o quê? Que o Espírito de Deus, nós somos templo do Espírito, que Ele está dentro de nós. Amém? Se está dentro de mim, para que eu vou buscar? O que já está dentro, eu tenho que ativar, eu tenho que viver o que está dentro de mim. Esse Espírito que está dentro de mim é para mim viver pela palavra, pela fé. Amém? A Bíblia diz que a natureza aguarda a manifestação do Filho de Deus. Quando Deus pensou em fazer a gente, o ser humano, o que Ele pensou? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e que ele domine tudo. Amém? Pastor, como é que eu vou dominar tudo? Pela palavra que sai da minha boca. Amém? Ela é poder. Ela é poder de Deus. Amém? Declara uma bênção para o seu irmão que está do seu lado. Declara qualquer bênção que você deseja. Declara para ele uma bênção. Ela se cumpre porque ela tem poder. Amém? O poder de Deus está na palavra que sai da nossa boca. Então aprenda a declarar. Aprenda a não aceitar a circunstância da vida. Eu não tenho nada a ver com o governo. Meu governo é do Espírito. Eu creio pelo Espírito que eu estou curado. Eu creio pelo Espírito que eu sou próprio. Eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor. Isso vai trazendo força para a tua vida. Amém? Então, essas maldições vai saindo da nossa vida. Porque a gente está exercitando o que o Senhor nos ensinou. Diga graças a Deus. Então o que ele está dizendo? Que agora ele rendeu o Espírito. Agora Jesus é o que? É Espírito. Amém? Então como é que agora eu vou usar um crucifixo com Jesus aqui na cruz? Ele está lá na cruz. Ele ressuscitou. Ele está no nosso espírito, ligado a cada espírito. Amém? Então, gente,
do jeito que você falar com Ele, Ele te ouve. Eu não preciso gritar mais, porque Ele está dentro de mim. Amém? Era plano de Deus conhecer o ser humano, saber o que ele tem no coração. Porque Deus viu que... Observa bem, gente. Eu sempre gosto de trazer essa introdução para você analisar. No início da Bíblia, tudo que Deus fez, Ele dizia o quê? Que era bom. Ele fez céu e terra e disse, muito bom. Ele fez dia e noite, falou, muito bom. Ele fez a tarde, muito bom. Ele fez animais, muito bom. Ele sai fazendo o universo, dizendo, tudo era bom. Ele pensou em fazer o homem, falou, é bom. Mas quando fez, ele, por quê? Ele sabia que a criação, que o homem ia acabar com a criação de Deus. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Quem é que está acabando com a criação? Gente, isso aqui é um paraíso. E para voltar a ser paraíso, vai ter que tirar o homem da terra. Porque quem estraga o paraíso desde o início foi o homem. Foi ou não foi? Quem estragou o paraíso de Deus? Um homem chamado quem? Adão. Amém? E quantos Adão tem por aí? Estragando a natureza de Deus. Isso aqui é um paraíso. Isso aqui era para a gente viver bem. Isso aqui não era para ter falta de nada. Isso aqui era para a gente viver em abundância. Você pode observar que a natureza ela é abundante. Você joga um caroço de manga, dá quantas mangas? A tua palavra que sai da sua boca é a semente, é um caroço de manga. O que você fala tem que superabundar. Mas você tem que falar crendo, acreditando. Amém? Você tem que botar a mão na tua enfermidade e dizer, eu estou curado. Eu sou sadio. Eu tenho Cristo no meu corpo e eu sou curado. Eu sou sadio. Eu sou abençoado. Você tem que viver por essa fé. Amém? Não, eu tenho que passar um óleo santo de Israel. Gente, isso é lei. Isso é judaísmo. Os judeus que praticavam isso, nós somos cristãos. Jesus veio para acabar com a lei, acabar com isso. Mas as pessoas não, elas descem da cruz. Amém? Porque Paulo diz até hoje que ele está crucificado com Cristo. O que foi crucificado com Cristo? A nossa natureza, a nossa vontade, o nosso ego. Amém? Hoje nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E qual é a fé? O que sai da minha boca, o que eu acredito, o que eu creio. Eu chamo a existência com o que eu creio, com o que eu falo. Diga ou receba essa palavra. Amém? Observa que o profeta Zacarias disse o quê? Não é por força nem por violência, mas agora é pelo meu Espírito. Amém? A evidência da Bíblia dizendo que algo mudou. Paulo diz em 1 Coríntios 9,7 o quê? Eu esmurro o meu corpo e trago ele à escravidão. Porque o corpo não gosta de buscar as coisas de Deus. Amém? O corpo gosta de satisfazer suas vontades. Amém? O corpo gosta de dançar, gosta de pular, gosta de beber, mas não gosta de buscar as coisas de Deus. Amém, gente? Então as pessoas muitas vezes elas servem Deus com o seu corpo, com a sua vontade, com o seu querer, com o seu prazer. Buscar a Deus como cristão é viver pela fé. E viver pela fé é chamar a existência as coisas que não existem para que elas passem a existir. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, esse verso ele difunde lei e graça. Um só. 1 Coríntios capítulo 1, isso aqui, gente, define tudo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Você vai lembrar o que Jesus disse na cruz. Qual foi a mensagem da cruz? A mensagem que Jesus deixou na cruz, qual foi? Quem sabe? Nós acabamos de falar aqui. Está consumado. Amém? Paulo vai falar que isso aí é loucura para muita gente, viu? Por isso tem gente que escandaliza.
Por isso tem gente que achava que Jesus era louco, grutão, beberrão. O judeu nunca entendeu Jesus. Amém? E pelo jeito, muitos hoje ainda não entenderam. Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é o que? É loucura. Para quem que é loucura? Para quem se perde. Amém? Qual foi a palavra da cruz que Jesus disse? A última palavra, antes dele soltar o Espírito: está consumado. Sabia que isso é loucura para muita gente se perde? E ó, está consumado. Não, eu estou buscando salvação. E salvação já está consumado, já sou salvo, é loucura. Isso é louco. Amém? Olha, você precisa passar o óleo. O óleo era símbolo, eu não tenho mais símbolo, eu tenho Jesus dentro do meu espírito. Eles vão dizer que é loucura. Amém? A palavra da cruz é loucura para quem se perde. Amém? Muita gente vai achar loucura. Mas na verdade, quem será que é o louco, hein? Porque a escritura, ela é clara, ela é simples. Paulo está dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Amém? Mas para nós, Paulo se inclui, mas para nós ela é o quê? Ela é o poder de Deus. Amém? Onde é que está o poder de Deus? Depois da cruz. Amém? Porque Jesus falou: a obra já está consumada. Agora viva debaixo da obra de Deus. Amém? Muitos vão te chamar de louco. Muitos vão achar que você é doido. Como achavam Jesus? Como achavam os discípulos? Está na Bíblia. Jesus, seus discípulos não lavam a mão para comer, não? É loucura isso, hein? Amém? Eles não se batizam. Jesus não batiza ninguém? Loucura, eles achavam Jesus louco. Como acha a nossa pregação louca? Amém, gente? Mas a nossa pregação é conhecimento do Cristo Espírito, que é o Cristo ressuscitado. Não é mais o Jesus de Nazaré. Amém? Jesus de Nazaré veio como filho e pegou toda a nossa maldição e foi cravado na cruz do Calvário. Ele disse: ó, está consumado. Ele entregou o Espírito. Hoje é tudo pelo Espírito, gente. Hoje é tudo pela fé. Amém? Mas o que a Bíblia está dizendo? Que a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para quem se perde. E é poder para quem? Para nós que entendemos que já somos salvos. Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça. O que é a graça? A redenção de Jesus na cruz. Eu sou salvo. Mediante o quê? A fé. Isso não vem de mim, nem de vós. Isso é dom é algo que de graça. Por isso se chama graça. Tudo me foi dado de graça. Amém? Eu tenho tudo pela graça. É só eu crer. Esse é o grande problema do ser humano, crer. Para ele crer tem que ter um óleo, para ele crer tem que ter uma água. Amém? Para ele crer ele tem que subir um monte. Para ele crer ele tem que fazer um jejum. Porque ele só crê assim, tendo alguma coisa. Mas não, eu quero ver crer sem nada. Olha, Senhor, eu creio assim. Acabou. Olha a Bíblia, as pessoas que criam. Amém? Não era pessoa que fazia campanha, não era pessoa que jejuava, era pessoa que só tinha fé. Amém?